Olá, pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula de Sociedade e Cultura. Espero que vocês estejam bem, com muita vontade de aprender. Na nossa aula passada, eu trabalhei aqui com vocês sobre a imigração, causas e consequências. Hoje eu vou fazer uma recapitulação, apresentando aqui alguns pontos importantes sobre este tema que é muito pertinente e necessário, não somente para a disciplina de Sociedade e Cultura, mas também para o nosso conhecimento e saber, né, que essa questão de imigração não é algo que ficou lá para o passado. Então, tem seus aspectos positivos, né, como, por exemplo, aí a relação com a questão cultural, mas também tem seus aspectos negativos, né, que significa a saída forçada de um determinado povo para uma outra região. Então, tem pontos positivos, mas também tem pontos negativos que ambos os lados devem ser mencionados aqui. Para quem está chegando agora, prazer, sou o professor Marcos, professor de Sociedade e Cultura, mas também sou professor aqui de vocês, de religião. Mas essa aula, ela é de Sociedade e Cultura, ok? Então, vocês peguem seu caderno para fazer a anotação. Não esqueçam de responder a atividade que está lá no final da aula. Vocês vão responder a atividade e, em seguida, vão tirar foto e enviar para o seu professor de Sociedade e Cultura, porque ele precisa dessa foto, dessa atividade respondida, para dar uma devolutiva a vocês sobre se está certo, se está errado, o que precisa ser corrigido na atividade. É assim que a gente vai aprendendo de forma gradativa, né? Ou seja, por meio de uma evolução. Então, Sociedade e Cultura, pegue seus materiais e vamos lá conhecer mais um pouco sobre o aspecto sociedade e conhecer mais um pouco sobre a cultura. Tá? E como a questão da imigração está relacionada com o Brasil. Não pense que a imigração só ocorre lá na Europa, não. Agora mesmo, você está assistindo essa aula, agora mesmo está ocorrendo a imigração em algum local do Brasil, ok? Então, nossa frase inicial, estude com dedicação e nada no mundo poderá afastar você dos seus sonhos. Então, mesmo diante desse contexto pandêmico, a gente tem que sempre permanecer aí com os nossos objetivos e o caminho vocês já sabem qual é, a educação. A educação é um meio, um transporte que vai levar você até a realização do seu sonho. Mas para isso você precisa ter o quê? Dedicação, ok? E vamos lá. Trago mais uma vez o que é imigração, né? A palavra migração é usada quando ocorre o deslocamento populacional, sendo explicada pelos tipos de transhumância, nomadismo, êxodo rural, interregional e as internacionais. Então, dentro da palavra imigração, né, dentro desse mundo de imigração, pode aí encontrar outras formas de deslocamento populacional. O que é deslocamento populacional? É a partir do momento que um grupo de pessoas, né, ou uma comunidade se desloca, né, ou seja, se muda daquele local e vai para uma outra região. Quais são os motivos que levam essas pessoas a saírem desses locais? Eu vou dizer neste instante para vocês, tá? Então, neste último, aparece a imigração. Então, dentro da questão de internacionais, ocorre ali a imigração. Êxodo rural, durante um certo tempo da história, ocorreu, e até hoje também, quando as pessoas que moram ali na zona do campo se deslocam, né, passam a residir, a morar no campo. Então, existe uma saída forçada daquele local em destino à cidade. Por isso que o nome é êxodo rural. E toda vez que ocorrer, quando um grupo de pessoas sai do seu país de origem e vai para um outro país, é imigração. Então, é esse tema aí que a gente está trabalhando, a imigração em um contexto internacional. As causas desse deslocamento são econômicas, empregos, religiosas, políticas e até naturais, como, por exemplo, terremoto e tsunami também. O que é que eu quero deixar claro aqui para vocês, para a recapitulação de hoje? Que muitos, a grande maioria, saem de forma forçada, mas só que existem outros que saem por livre e espontânea vontade, né, que quer em busca de melhores condições de vida para a sua família, para os membros de sua família. Aí, neste caso, eles saem
de forma espontânea. Mas a grande maioria, que é mais comum e é mais frequente, as pessoas se deslocarem de uma região para outra por meio de algum motivo ou alguma causa. Normalmente são questões econômicas e, por exemplo, mais questões políticas religiosas. Então, hoje nós temos o quê? Um conflito lá na região da Síria. A Síria ali, que é um território, né, uma sociedade, é um país, mas ali a Síria fica em uma divisão, né? Ela se concentra ali no meio de áreas de interesse, e esse interesse é político e, ao mesmo tempo, de poder. Então, por isso é comum nos meios de comunicação a gente sempre está ouvindo notícias referentes à Síria, porque a Síria ali representa uma área, né, de interesse, uma área riquíssima, mas, sobretudo, uma área de disputa. E essa área de disputa, por mais que você não pertence aí a esses conflitos, mas você acaba sendo envolvido, né, a sociedade civil, as vítimas acabam sendo, aliás, os cidadãos de bens acabam sendo envolvidos porque residem ali, né? Então, isso contribui para que essas pessoas, os civis, as vítimas, os moradores daquela região, saiam de suas terras e se desloquem para um outro país. Aí o que é que ocorre? Esse país que eles se destinam, normalmente expulsam, normalmente não aceitam que aqueles imigrantes, né, que aquelas pessoas que saíram de lá da Síria, adentrem no país. Por exemplo, né, os Estados Unidos. É comum as pessoas saírem do México, né, da Venezuela, que recentemente passou por uma crise muito complicada, muito tensa, e ainda continua passando, e se desloque para os Estados Unidos. Mas só que a política de proteção e de segurança que tem nos Estados Unidos é muito extensa, né, e muito específica. Aí o que é que ocorre? Normalmente essas pessoas não conseguem entrar de forma ilegal nos Estados Unidos. É quando se cria ali também os campos de refugiados, que eu vou explicar aqui para a aula de vocês. Vocês estão conseguindo compreender, pessoal? Lembre-se de deixar o comentário aqui, o que vocês, da escola onde você estuda, seu nome completo, enfim, tá? Aí, vamos lá. Professor, e por que você está trabalhando aqui a questão da imigração em sociedade e cultura? Primeiro, imigração é um problema social. Então, se é um problema social gerado pela relação social entre os indivíduos, é sim um objeto de estudo da disciplina de sociedade e cultura. Ao mesmo tempo, imigração é um problema histórico. Então, se é um problema histórico, de certa forma, é aí uma questão ligada a determinadas práticas que sempre existiram. O Brasil, por exemplo, lá em torno de 1920, né, nos primeiros anos, 1910, 1920, 30, 40 e 50, foi um dos maiores expoentes, ou seja, recebia muito imigrante de outros países. Isso tem um ponto positivo, que eu já falei para vocês. Contribui para o processo de quê, pessoal? De hibridismo cultural. O que é hibridismo cultural? Significa que o Brasil agora, né, o país, vai ter uma circulação de diferentes culturas. E essa circulação de diferentes culturas, italiana, japonesa, alemã, mexicana, venezuelana, chilena, enfim, de todos os países, contribui para que o Brasil tenha essa diversidade artística, essa diversidade cultural que nós temos hoje, tá? Então, esse aí um dos pontos positivos que eu trago para vocês sobre a imigração. Então, vamos aqui as causas que eu tinha falado para vocês, o que leva à imigração, o que leva as pessoas a saírem de suas terras, de seu estado natural, né, de sua naturalidade. Tais causas são diretamente ligadas a fatores do tipo naturais, ou seja, né, ali terremoto, seca. O Nordeste, por exemplo, na década de 1940, muitos saíram da região Nordeste e se deslocaram para o estado de São Paulo. Em políticas religiosas, ou seja, a intolerância religiosa, como ocorre muito na África. Temos a questão econômica, enfim, né? Como tudo aquilo que eu tenho explicado para vocês. Essa questão econômica, né, são as de maior importância no caso das imigrações para a Europa. Como assim, professor? Econômica, porque as pessoas veem a Europa, né, como
um berço, como uma forma de acolher e abraçar. E ali, naquele território, naquele continente, as pessoas desenvolvem uma melhor qualidade de vida. Então, eles preferem ir para a Europa pensando na qualidade de vida, né? Que é mais uma garantia, ok? E aqui vamos para o que hoje se torna muito, e eu tenho certeza que vocês já ouviram falar na palavra xenofobia. Vocês já ouviram falar, pessoal, na palavra xenofobia? É simples, os meios de comunicação sempre falam. Ocorreu um caso de xenofobia, ocorreu um caso xenofóbico de uma determinada pessoa que discriminou, né, que praticou ali um tipo de preconceito diante de uma pessoa que vem de uma outra região. Então, aqui, já estou dando, inclusive, até o significado. Xenofobia ocorre frequentemente nos países mais ricos e desenvolvidos. Normalmente, mas não significa que não possa ocorrer em países subdesenvolvidos, principalmente na Europa. A xenofobia, portanto, anote aí, a xenofobia, portanto, trata-se de um racismo, um preconceito cultural, uma discriminação racial, econômica e social ao estrangeiro. O encontro de diversos povos, religiões, sotaques, classes econômicas e sociais no geral é positivo. O encontro, essa mistura, esse contato, essa troca de experiência é algo muito positivo e contribui para a riqueza cultural e econômica de uma nação. Por exemplo, a gente sabe que os blocos de carnavais que ocorrem na cidade de Itabaianinha não surgiu em Itabaianinha, tá? Os blocos de carnavais não surgiu especificamente e unicamente no Nordeste, mas foi devido à troca cultural, foi devido à experiência cultural que os nordestinos importaram, ou seja, trouxeram essa cultura dos blocos de ruas no período carnavalesco. Então, aí houve uma troca cultural, é algo positivo, a gente passou a usufruir, a gente passou a apreciar, né, a ter contato com a cultura popular diferente da nossa, entende? Então, vamos lá, volto na questão aqui da xenofobia. Então, pessoal, xenofobia é a partir do momento que eu julgo, que eu critico uma pessoa que vem de uma outra região. Então, por exemplo, isso ocorre muito com a população nordestina, né? Os nordestinos, quando chegam na região sul ou centro-sul, acabam ali sofrendo algum tipo de preconceito, algum tipo de discriminação, porque vem do Nordeste. Porque na imagem de muitos lá do sul, entende que o Nordeste é uma região, né, de pobreza, de miséria, de seca, ou seja, somente de aspectos negativos. É o que muitos pensam lá na região sul, né? Aqui é um senso comum. É o que muitos pensam lá na região sul, na região centro-sul. Inclusive até aqui também, no próprio Nordeste. Mas a gente sabe que não é, né, pessoal? Que Nordeste tem cores, tem sabores, tem toda uma história, tem toda uma identidade, tem toda uma cultura que ela deve ser preservada e, ao mesmo tempo, apreciada por diferentes povos. Então, essas pessoas que sofrem esse tipo de preconceito, como a gente até, não sei se vocês ouviram falar a respeito que ocorreu, por exemplo, no último reality show, que auto se intitula, né, como Big Brother Brasil, no qual, aqui é um caso, tá? No qual uma das participantes, que era do estado da Paraíba, sofreu ali a xenofobia, porque ela representava em si, ela levava para o reality a identidade da cultura nordestina. E diante daquela circunstância, diante, né, da própria cultura dela, ela foi zombada, ela foi criticada, enfim, né, dizendo que nordestino falava alto, que nordestino era mal educado, e tem todas aquelas questões que não vale nem a pena a gente estar relatando aqui, porque a gente sabe que é um tipo de preconceito e que, de certa forma, nos machuca enquanto pessoas nordestinas, pessoas guerreiras, tá? Então, diante disso, aí nós temos uma ideia, uma noção da palavra de xenofobia. Tem um livro que eu gosto muito, né? Que é de Bauman, e o nome é O Estranho à Nossa Porta. O nome do livro é O Estranho à Nossa Porta, de Bauman, que é o autor. E ele vem trazer o seguinte, né? Que a cultura, né, das pessoas que chegam ao nosso país, a gente no início pode entender como estranho, como algo diferente. Então, nós estamos num choque cultural.
oxe, ele tem um tipo de cultura, ele tem um tipo de hábito diferente do meu. Então, naquele momento, é comum, é normal haver o choque cultural. Ou seja, um encontro ali de duas culturas diferentes, onde uma não conhece a outra. Mas só que aí depois, né, que você passa a entrar em contato, que você passa a conversar, a dialogar, você consegue entender o porquê que ele tem aquele hábito diferente do seu. Aí é quando ocorre o processo de assimilação da cultura, né? Eu gosto muito desse livro. E aí, caso vocês queiram pesquisar algo a respeito, o nome do livro é O Estranho à Nossa Porta, fala sobre o processo de imigração que vem ocorrendo, né, há muito tempo e como ocorre essa questão da xenofobia. Então, xenofobia é algo negativo e que acaba ali inferiorizando e julgando uma determinada cultura. E aqui, pessoal, são os campos de refugiados. Os campos de refugiados são pessoas que saem fugidos, não, que saem, na verdade, das terras que estão ali em guerra. Então, por exemplo, volto mais uma vez na região da Síria, né, onde está ocorrendo a questão do Iraque, enfim, do Irã, onde os países ali estão envolvidos em um conflito. Aquelas sociedades ali, muitos civis saem dali, não conseguem entrar na Europa, tá, devido à política ali de segurança, né, que é intensa e é excludente, de certa forma, mas eles criam ali um campo de refugiado. Esses campos de refugiados, né, recebem refugiados, imigrantes de basicamente vários e vários e vários locais do mundo. E esses campos de refugiados, né, tem ali a organização da ONU, Organização Nacional das Nações Unidas, e também recebem muitas e muitas e muitas doações, né, porque são pessoas ali que saíram de suas terras sem nenhum suporte, sem um apoio financeiro, enfim, né? Então, estão ali à mercê e as organizações, existem diversas ações hoje, né, no qual tem como objetivo requerer, solicitar doações de todos os pontos do planeta Terra para ajudar os refugiados. Então, outros imigrantes, né, o Brasil recebeu imigrantes de vários outros países no decorrer desde eslavos, no século XIX, até os peruanos no século XXI. Esses povos agiram mais localmente, onde chegaram aos poloneses e ucranianos, ou seja, aqui são as contribuições, não somente, né, dos ucranianos, mas dos poloneses e peruanos para a cultura brasileira, tá? E aí nós vamos para a nossa atividade de hoje. Professor, como é que eu vou responder a atividade de hoje? Vocês podem estar, pessoal, se utilizando dessa videoaula aqui, da própria aula, para responder a atividade. Vocês vão perceber que não é difícil. Olha a primeira pergunta. Lembre de copiar no seu caderno, ok? E outra coisa, pessoal, vocês já estão fazendo a atividade aqui, não é necessário vocês estarem fazendo o estudo dirigido, porque você já está fazendo a atividade. Então, olha lá. Qual o termo que designa corretamente a pessoa que faz um movimento de saída, ou seja, sai do seu lugar de origem em busca de outro lugar para moradia? A, forasteiro, B, imigrante, C, emigrante, D, nômades ou E, turistas? Observe muito bem a pergunta. Qual o termo que designa corretamente a pessoa que faz um movimento de saída, ou seja, sai do seu lugar de origem em busca de um outro lugar para moradia? Você vai lá, copia a pergunta e tudo certinho e responde, tá? Essa daqui eu já respondi, né? Defina o que é xenofobia, justamente aquilo que eu tinha colocado para vocês. Ocorre frequentemente nos países mais ricos e desenvolvidos, principalmente na Europa. A xenofobia, portanto, trata-se de um racismo, um preconceito cultural, uma discriminação racial, econômica, social aos estrangeiros, ou seja, a partir do momento que uma pessoa acaba julgando ou inferiorizando o outro devido ele pertencer a um outro local de formação, a um outro local, a um outro país, a um outro estado, tá? E aqui vocês vão responder também. Cite os principais motivos que contribuem para a imigração. Eu já deixei claro aqui. Os principais motivos que contribuem para que os imigrantes saiam de suas terras. Ou seja, as causas que fazem o sujeito a sair de seus países de forma forçada. Ele sai, ali, a grande maioria, de forma forçada, como já tinha deixado claro para vocês.
Aí, R, né? Vocês colocar a resposta. 4. Você é a favor ou contra a imigração? Justifique a sua resposta. Você é a favor da imigração ou você é contra a imigração? Se você for a favor, você vai dizer, ó, professor, eu sou a favor, porque isso contribui para a formação da cultura, assim, 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 assim. Ah, professor, eu sou contra porque as terras é do Brasil e a gente, enfim, enfim, enfim. Vocês vão colocar aí a sua resposta, se você é contra ou a favor. Não se preocupe que ninguém vai criticar, que ninguém vai julgar o seu posicionamento, não. Vocês colocam o que vocês pensam e o que vocês entenderam também sobre o próprio conteúdo de imigração. Então, vocês conseguiram, pessoal, aqui entender o porquê que é importante trabalhar aqui com vocês sobre a imigração. Primeiro, que é um fato que está ocorrendo agora, tá? Sempre ocorreu e esse processo voltou agora com mais força agora, em várias sociedades do planeta Terra, mas também tem uma questão aí cultural. Então, é muito importante perceber que a imigração, ela pode ser entendida como um aspecto da sociedade, porque ela é praticada por sujeitos, por indivíduos, mas também é importante porque ali tem uma questão cultural. Porque quando os imigrantes saem de suas terras, eles não levam apenas alguns objetos, né, alguns pertences pessoais, mas também os hábitos, os costumes, as crenças, a culinária. Um exemplo disso é a feijoada. A feijoada não é brasileira. A feijoada ali, né, tem suas raízes lá na África. Aí o que é que ocorre? Devido ao processo de imigração e também, né, a partir do momento que muitos africanos se deslocaram de forma forçada, trazida pelos portugueses para o Brasil, né, a gente passou a ter o conhecimento ali, né, da feijoada. E aos poucos a própria feijoada foi se adaptando não, foi agregando novos elementos, né, ou seja, o que era basicamente apenas um feijão, né, já foi colocando outros elementos. Então hoje a feijoada na região Nordeste é feita de uma forma, na região Sul é feita de uma outra forma, na região Centro-Sul é feita de uma outra forma, na região Norte também é feita de uma outra forma, tá, pessoal? Então, quero que vocês se posicionem, sim, sobre se você é a favor ou contra a imigração. Mas antes de vocês responderem essa pergunta, vocês vão ter que entender e assistir essa aula sobre imigração, tá? É quando as pessoas saem, né, de suas terras, de sua origem, e passa a residir em morar em um outro país, devido a alguns problemas sociais que estavam passando ali em suas terras, tá? E aí agora, nossa mensagem final, nossa aula está acabando, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, foi preparado com muito carinho. Nossa vida é um caminho, quando paramos, não vamos para frente. Essa frase é de quem? Isso mesmo, do Papa Francisco, né? Aqui não é uma questão religiosa, em si, mas uma reflexão sobre a vida, né? Que a vida é um caminho. Se a gente paramos, claro que nós não vamos à frente. Então, as coisas mudam, tudo muda, e a gente acaba sendo ultrapassado pela a realidade. Tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Espero vocês na próxima. Não esqueça de colocar aqui o comentário e o nome de vocês. Valeu, pessoal!